Fala pessoal, domingo de descanso por aqui. Tô aqui assistindo a minha série em casa, tomando meu cafezinho na minha caneca do Mário. E aqui o meu boné, por motivo do cabelo tá bagunçado, o boné da Beiradelia, banda de uns amigos meus de Rondônia, que inclusive voltaram para estúdio agora com a formação original. E antes que alguém fale, vocês que são ruins de geografia, antes que alguém fale minha camisa vermelha com a estrela no peito, antes que alguém queira polemizar, isso aqui é a bandeira do Pará, tá? Eu sou paraense, então minha camisa é em homenagem ao meu estado, né? Meu estado do Pará. Mas o assunto aqui é sério, né? Hoje houve a manifestação, né, da caminhada do Nicolas. Chegaram a Brasília debaixo de chuvas fortes, né? Tem chovido desde da manhã aqui em Brasília. Então já havia uma previsão do tempo de chuvas fortes, então desde a manhã já estava chovendo aqui. A chuva, eu estou gravando esse vídeo agora às 4 da tarde, a chuva passou agora há pouco. Então já havia uma previsão do tempo de chuvas fortes na capital federal. E havia uma outra manifestação esperando a chegada deles na Praça do Cruzeiro, que fica na região central de Brasília, né, uma região que fica alta aqui em Brasília. E infelizmente ao menos 13 pessoas ficaram feridas após uma queda de um raio, uma descarga elétrica nessa região, nessa praça. Meteorologicamente falando, a Praça do Cruzeiro é um perigo em dias assim, porque ela fica numa região alta, né, no centro de Brasília, e é uma praça de uma região descampada, onde nós temos um crucifixo no meio da praça, né, um crucifixo alto, e alguns postes, e na manifestação havia guindastes também, pelo que eu soube. Então existe na física o poder das pontas, né, onde a descarga elétrica ela se acumula nas pontas, né, em objetos pontiagudos mais altos, então ela atrai os raios para essa região, que é basicamente assim que funciona o para-raio, por exemplo. Fazendo uma analogia do que aconteceu, é igual quando várias notícias você vê aí em fazendas, onde tem chuvas, tempestades fortes, né, causadas por cumulinhos, que foi o que aconteceu aqui com descargas atmosféricas, né, e o gado ele tenta se proteger dessas chuvas embaixo de árvores. Essa árvore no descampado ali do pasto, ela é o ponto mais alto, então pelo poder das pontas ela acumula ali na ponta, né, no dossel da árvore, e ela atrai os raios. Então aquele gado que está próximo ali, ele é atingido por essa descarga, né, que ela passa pelo solo, atinge o gado e morre bastante gado. Isso acontece bastante na região amazônica, principalmente. Então, fazendo uma analogia, é basicamente isso que aconteceu. Então as descargas, houve uma descarga atmosférica lá, eu não preciso ver os laudos aí onde exatamente atingiu, já vi notícias que foi o guindaste, mas não tenho certeza quanto a isso, as notícias ainda estão muito soltas, mas ele atraiu nessa descarga elétrica nessa região, e ali por indução ali atingiu algumas pessoas que, por muita sorte, né, diferente do exemplo do gado que eu dei, por estarem calçados, provavelmente consolados ali de borracha, foi o que protegeu algumas pessoas. Porém é muito perigoso essa situação para pessoas mais idosas, pessoas que têm problemas de coração, cardíacos, né, porque uma descarga elétrica pode ser fulminante e matar na hora. Mais uma vez, espero que todos estejam bem, que não haja vítimas fatais, né, já que elas foram para hospitais, ainda pode ter algum problema em decorrência disso, né. A questão da responsabilidade, né, ou irresponsabilidade, né, de ter marcado algo desse, uma manifestação dessa num descampado como a Praça do Cruzeiro, embaixo de uma tempestade, né, que é o que estava ocorrendo aqui em Brasília desde a manhã. Então é de extrema irresponsabilidade marcar algo desse, né? Então geralmente eventos grandes, quando vai ter uma grande concentração de pessoas, e tem todo um aparato de segurança para evitar, né, essas intercorrências, como instalar para-raios, o próprio palco, né, ele tem toda uma estrutura já pensada nisso, externa, que faz como uma gaiola de Faraday, né, que também é um princípio físico, então que protege ali quem está dentro daquela gaiola, né, daquele palco. E assim, e para-raios, né, se o local não houver estrutura de para-raios, é instalado para-raios em pontos estratégicos, para justamente essa descarga elétrica ela ir para mais longe ali da onde está a concentração das pessoas. Então se isso não é planejado, e se isso não é planejado em qualquer outra situação, é de extrema irresponsabilidade. Então mais uma vez, se houver uma questão de tempestade dessa, você não deve ficar em áreas abertas, principalmente em áreas onde você é um alvo, onde tem um descampado e você aquele princípio do poder da ponta, você é uma ponta ali no descampado, né? Então jogar bola, né, tá em campo, tá
em pasto, então em praças, como foi o exemplo agora. Então você deve evitar esses locais em um período de tempestade, justamente por causa disso, né? E isso e também ficar de olho na previsão do tempo, né? Ficar a previsão, o que está acontecendo para aquela região, o que está previsto para aquela região. E se você vai fazer um ato público desse, você deveria ter consultado os órgãos de meteorologia, o meteorologista, contratar um meteorologista particular para que pudesse fazer a previsão, né, e evitar esse tipo de sinistro, esse tipo de transtorno. Então, assim, mais uma vez voltando, se você não se programa para isso, é uma extrema irresponsabilidade. Mais uma vez, eu espero que todos estejam bem, né, que não haja vítimas fatais. Espero que isso sirva também de exemplo e aviso para que qualquer evento público, qualquer ato público, seja ele privado, particular, por conta própria, você deve prestar atenção na previsão do tempo, você deve se planejar antes, você deve contratar um meteorologista ou consultar os órgãos de meteorologia para que evite, né, o que aconteceu, esse problema que ocorreu hoje, né? Então, sou o meteorologista Diego Silva, fico por aqui. Infelizmente, com essa notícia triste hoje, né? Infelizmente. E siga as redes sociais, diegosilva.meteorologista, né? Tanto no Instagram, TikTok, Kawaii, para mais informações quanto essa. E se eu souber mais alguma coisa e for me atualizando, eu trago para vocês. Obrigado, bom domingo e boa tarde.